a sua dedicação como membro do conselho dessa igreja, sua dedicação como professor, como líder dos jovens, e também a disposição sempre de desafiar nossos corações aqui no púlpito. Obrigado, que o Senhor continue abençoando e usando Ele com graça. Dê para nós sempre um ouvido sensível à sua palavra. Que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor, a quem esperamos das alturas um dia vir nos buscar. Louvado seja o seu nome. Amém, amém. Deus abençoe, Diego. Amém. Gostaria de começar pedindo desculpa aos irmãos. O pastor não avisa antes, né? Senão os irmãos iriam para outras igrejas, né? Não vou falar quem brincou comigo, mas já peço a paciência dos irmãos. Foram 2 domingos que eu separei algumas mensagens aqui em Daniel. Espero que essa seja a última, então gostaria de convidar os irmãos a abrirem aí em Daniel. Então os irmãos já estão vendo aí, Deus é juiz, né? Ou o Senhor é juiz, é o significado do nome de Daniel. Nós já começamos, já estudamos 2 mensagens, eu vou relatar aqui bem rapidamente, mas o que eu gostaria de propor aos irmãos aqui é uma pergunta. Como Deus pode permitir que passemos por tantos problemas? Será que Deus se agrada com o sofrimento do seu povo? E eu gostaria de responder a essa pergunta. Por que nós passamos por tantos e tantos e tantos sofrimentos, irmãos? Espero chegar a essa resposta hoje, mas nós, como eu disse, nós já passamos por 2 vezes. Tem que virar. Isso. Obrigado. Então, na minha primeira mensagem, eu detalhei bem rapidamente com os irmãos o que estava acontecendo lá no livro de Daniel. Os israelitas foram levados cativos, né? Mais precisamente a tribo de Judá, então essa é uma imagem que retrata bem. Jerusalém foi destruída um pouco depois que Daniel e vários jovens são levados à Babilônia. E nessa primeira mensagem ainda, se passar, isso, acho que a Duda deve ter passado, eles são levados a uma fornalha ardente, eles são desafiados por Nabucodonosor. Qual Deus é capaz de tirar vocês do meu poder, do meu domínio, da minha força? E nós vimos que Deus livrou aqueles 3 jovens, e mais do que isso, Deus mostrou a Nabucodonosor que ele é o Senhor. Israel estava lá sendo julgada pelo próprio Deus. Nessa primeira mensagem o tema foi, Deus é o juiz do seu povo. Deus estava julgando os israelitas lá, mais precisamente a tribo de Judá. Na minha segunda mensagem, eu estudei um pouco, né, retratei com os irmãos, nós estudamos aqui, Daniel capítulo 4. Nabucodonosor olha aquela Babilônia bela, e olha só toda essa glória que eu fiz, como eu sou poderoso, como eu sou magnífico. E o Senhor novamente coloca ele no seu lugar, ele é transformado aí, né, em um animal, a gente não sabe muito bem como seria essa imagem aí à direita. E nós também estudamos muito pouquinho, depois teve alguns irmãos que falaram, Diego, você deveria ter falado mais coisa, você falou pouca coisa. Tem uma imagem embaixo aí, que retrata o nosso poder, né? Existem pessoas lá em Brasília que acreditam que são deuses. Assim como Nabucodonosor, existem pessoas no nosso meio que se consideram deuses. Mas nós vimos naquela segunda mensagem que Deus é juiz dos povos. Todos os povos estão debaixo da autoridade de Deus. E hoje, espero poder concluir, nós veremos que o Senhor é juiz de toda a história. Não só deste momento da nossa história, mas de toda a história da humanidade. Desde a criação lá atrás, até no fim, quando Cristo voltar e nós reinaremos para sempre com Ele, como esse último hino que nós cantamos. Mas este Senhor, que é juiz de toda a história, como que Ele pode permitir que nós passemos por sofrimento? Pedro, calma Pedro, é só agora no começo, tá? Sofrimento, a gente vai chegar lá. Então, como Deus pode permitir que passemos por tantos problemas? Será que Deus se agrada com o sofrimento do seu povo? E a gente vai chegar lá em Daniel, capítulo 2, a essa resposta. E irmãos, como essa é a última mensagem que eu espero em Daniel, eu vou retratar de um modo um pouco diferente. Para a gente não ler o capítulo todo, eu vou tentar narrar um pouco da história, e alguns versos eu vou trazendo para os irmãos. Capítulo 2, nós estamos no 2º ano que Daniel, Ananias, Misael
e Azarias estão na Babilônia. Eles já passaram por aquele tratamento especial, que eles comeram só vegetais, e no capítulo 1 tem a informação que concluiu o ciclo. Mas o livro de Daniel não é um livro cronológico que segue uma sequência. Ele começa um relato no capítulo 1 e termina. Começa um relato no capítulo 2 e termina, e a gente vai assim em todos os capítulos. Este relato do capítulo 2 acontece no segundo ano, ou seja, o capítulo 1 ainda não terminou na cronologia real, na história real, porque eles passariam por um tratamento de 3 anos para chegarem até o rei Nabucodonosor, e só naquele terceiro ano, no final do terceiro ano, que Nabucodonosor veria, nossa, vocês são 10 vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. E daí nós temos também a informação que para Daniel foi dado essa possibilidade de relatar ou de... qual que é a palavra? Ele podia interpretar sonhos, mas a gente vai ver que é mais do que isso. Não é a palavra interpretar que eu queria, mas acho que eu me lembro dela daqui a pouco. Então, Daniel capítulo 2 começa com Nabucodonosor tendo um sonho. No capítulo 4 ele também tem um sonho. Já expliquei para os irmãos essa questão de um sonho. Nabucodonosor era considerado um deus. Então, um sonho de um deus era um sonho muito mais importante que qualquer sonho. E Nabucodonosor no capítulo 2 está muito abalado, ele está muito mal, e ele chama rapidamente todos os sábios da Babilônia. Venham à minha presença e interpretem os meus sonhos. Chega todos os sábios dele, ó rei que vive para sempre, fale-nos o sonho que eu vou interpretar. Nabucodonosor falou, não vou falar o sonho. Vocês vão interpretar o sonho, mas mais do que isso, vocês vão falar o sonho que eu estou tendo, que eu tive, né? E os sábios respondem novamente, ó Nabucodonosor, fale-nos o sonho. E ele fala, não vou falar o sonho. Vocês estão tentando ganhar tempo, e eu não vou falar o sonho para vocês. Então nós temos este sonho do rei. Olha só o que os astrólogos vão responder para ele, lá em Daniel 2:10. Eu vou ler até o 13. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E tem um trecho aí em vermelho. E eles não vivem entre os mortais. Daniel 2:10 e 11. Isso deixou o rei tão irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Por que está em vermelho aí? Este relato de todos, e aqui, e eles não vivem entre os mortais. Nabucodonosor, ao receber essa mensagem, o que os sábios da Babilônia estão dizendo a um rei que se considera rei? Que não existe um rei que se considera Deus. Não existe Deus entre os mortais. Eles estão falando que Nabucodonosor não é um Deus. Foi essa última frase que deixa Nabucodonosor muito irado. E ele vai fazer o quê? Vou executar todos os magos da Babilônia. E a gente tem a informação logo no verso seguinte, que também procuraram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O contexto ali, ao que parece, todos os magos, todos os encantadores, todos os sábios estão ali, praticamente para ser mortos. E Daniel, sabiamente, vai apelar. Espera aí, por que o rei emitiu um decreto tão severo assim? Ele é explicado, aí ele fala, então tá bom, eu vou lá conversar com o rei. Ele era muito corajoso, ele tinha uma sentença de morte, e ele vai até o rei. O rei não tinha contato com ele ainda, era apenas o segundo ano, é só no terceiro ano que o rei percebe que ele é muito sábio, porque senão ele estaria onde? Ele estaria junto com os sábios, por causa disso que os 4 não estavam. Então ele vai até o rei concorda com ele, fala, tá bom, eu vou te dar um tempo, mas eu quero a resposta. E Daniel vai e faz o quê? Chora, esperneia, fica desesperado, tira os cabelos. Não, ele vai até a sua casa, chama os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, conta o problema, e eles vão orar ao Senhor. Eles vão buscar do Senhor uma resposta. Eles vão até Deus. Mas o Deus de Israel não estava humilhado? Não estava subjugado a Nabucodonosor? Então, como esse Deus pode permitir que passemos por tantos problemas?
Primeiro aspecto aí, em meio aos problemas, temos a oportunidade de desfrutar da santa presença de Deus. Quando nós passamos por problemas, quando chegam as dificuldades à nossa porta, o que a gente deve fazer? Como Daniel fez, irmãos, nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos buscar uma resposta do Senhor. E é curioso que Deus responde ele na mesma noite. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus, louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. Sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Isso está logo abaixo de quando ele começa a orar. Então, em meio aos problemas, nós temos essa oportunidade de desfrutar dessa santa presença de Deus. Deus quer que desfrutemos dessa sua presença, mas isso só é possível com uma vida de oração e de estudo da palavra dele, da sua palavra. Nós precisamos dedicar tempo para a oração, nós precisamos dedicar tempo para o estudo das Escrituras. Como que Deus vai se revelar a nós, se nós não interessamos, se nós não temos esse interesse? A primeira coisa que Daniel faz, ele não se desespera. Irmãos, era uma situação de vida ou morte, era um risco iminente ali. Todos os sábios estavam reunidos para serem mortos. A sentença de Nabucodonosor estava para ser realizada. Ele poderia ser morto ao tentar conversar com o rei. Mas ele encara essa situação, ele vai até o rei e Deus assim o exalta. E nós sabemos a resposta desse sonho, qual foi o sonho. Então eu gostaria de retratar com os irmãos aqui um pouco mais rapidamente sobre isso. Daniel vai até Nabucodonosor, apresenta o sonho para ele, e isso traz para nós o segundo ponto. Em meio aos nossos problemas, temos a oportunidade, não só de desfrutar dessa presença de Deus, mas nós temos essa oportunidade de professar, de falar, de testemunhar que Deus domina sobre todas as coisas. Nabucodonosor então chama Daniel, Aspenaz vai falar, o rapaz lá conseguiu, aquele jovem hebreu conseguiu, ele falou que tem a interpretação do sonho, então traga-me a minha presença, Nabucodonosor fala, e Nabucodonosor já vai o indagar. Você conseguiu interpretar o sonho? Olha só, Nabucodonosor vai perguntar aí para ele. O rei pergunta a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel vai responder para ele, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Os sábios não estavam muito enganados. Nenhum homem era capaz de fazer o que o rei estava pedindo. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecera, o que vai acontecer nos últimos tempos, o que acontecerá nos últimos tempos. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Isso está lá na metade, mais ou menos, do capítulo 2, do 26 ao 30. Passa para mim aí, Duda, por favor. Parou de funcionar aqui de novo. Aí. Isso. Então, Nabucodonosor tem um sonho, Daniel vai interpretá-lo. Ele sonha com uma grande estátua, uma estátua gigantesca, assustadora, de tão grande que era. A cabeça da estátua era de ouro, os seus braços e o tronco era de prata,
a sua parte aqui, né, do quadril era de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés de ferro e barro. Mas, curiosamente, nós damos muita ênfase a esses detalhes. Quando a gente vai dar aula para os juniores, para as crianças, também para os jovens aqui na EBD, a gente enfatiza tanto isso. A cabeça de ouro é Nabucodonosor. A parte de prata representa os medos e os persas. A parte de bronze, os gregos. E o ferro e os pés de ferro e barro representam o Império Romano. Mas o mais importante desse sonho não é a estátua. É aquela grande pedra que cai, não se sabe como, não se sabe por onde, o que aconteceu, como foi. E essa pedra atinge a estátua. E a estátua é totalmente destruída, não sobra nada. Não sobra pedacinho de ouro, não sobra pedacinho de prata, de bronze, do barro, do ferro, não sobra nada. E lá no final do capítulo 2, a gente tem um importante recado que Daniel dá. Então a soberania, o poder... Na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará. Mas esse reino, Daniel vai falar para Nabucodonosor, durará para sempre. Então, a pedra é o mais importante. Por mais que a estátua seja magnífica, grandiosa, essa pedra é o fundamento de todas as coisas. Nós já sabemos quem é essa pedra, mas Daniel, ao interpretar o sonho, toda a glória é dada a Deus. Lembrem, irmãos, Daniel está num país exilado. Nabucodonosor não é rei de Israel, ele é rei da Babilônia. Israel não existe, é um país vassalo. A cultura judaica, todos os costumes bíblicos não existiam lá. Os nomes de Daniel, Misael, Azarias e Ananias foram mudados. Por quê? Para honrar o Deus dos babilônios. Eles sequer tinham seus nomes, mas ainda assim, o Senhor é exaltado, é engrandecido e é glorificado a cada capítulo que a gente passa no livro de Daniel. Então, indiferente dos problemas que nós passamos, o Senhor deseja que, em meio a esses problemas, que nós desfrutemos de sua santa presença, que nós também, e mediante esses problemas, que nós possamos professar, que nós possamos confessar que Deus domina sobre todas as coisas. Se vocês se lembrarem, os três, quando estão prestes a serem jogados na fornalha, eles falam, ó, Nabucodonosor, se o Deus a quem nós servimos quiser, se Ele quiser, Ele vai nos livrar, mas nós não nos curvaremos a essa estátua. Essa deve ser a nossa reação, quando nós fomos confrontados, quando nós fomos muitas das vezes humilhados, a gente não sabe o que fazer, mas nós temos um Deus que domina sobre todas as coisas. Deus é o Senhor de todas as coisas em todos os tempos. Mas, Diego, como ou quando que a gente vai falar, que a gente vai professar, como que a gente vai desenvolver isso? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Ele foi lá e só interpretou os sonhos, mas como que a gente vai, de fato, falar sobre isso? Opa, não fiz nada. Tenta fechar aí, Duda. Da ESC. Opa. Basicamente, o que eu vou mostrar para os irmãos aí é uma imagem de um sonho que Daniel também tem. É que está diferente, acho que está dando só F5. Da ESC de novo, Ctrl Shift F5. Daniel vai ter um sonho. Vocês estão vendo aí 4 animais, mas não precisa prestar tanta atenção nisso agora. Esse sonho ele vai ter no ano de 553. O que isso quer dizer? Ele já estava lá há 52 anos na Babilônia. Ele foi exilado em 605. Lembrando que essa contagem é antes de Cristo. Então, de 605 até 553,
52 anos ele já estava na Babilônia. E ele vai ter um sonho durante uma noite, no primeiro ano de Belsazar. E o sonho é um reflexo do mesmo sonho que Nabucodonosor tem. Nabucodonosor sonha com uma estátua com 4 estruturas. Daniel vai ter um sonho com 4 animais. Esses animais são representados, o primeiro, por um leão. Esse leão era imponente, forte, ele teve uma autoridade por certo tempo, ele tinha 2 asas grandiosas, mas esse poder e essa autoridade do leão vai ser tirada, como acontece com Nabucodonosor no capítulo 4, e ele se torna um homem comum. Depois deste, vai surgir um urso. Este urso tem 3 costelas na boca. A gente não sabe muito bem como funciona isso, mas esse urso é uma representação do Império Medo-Persa, aquela parte de prata da estátua. Depois disso, aparece um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que representam os 4 reis, por assim dizer, os 4 governantes gregos. Representam também a parte do quadril da estátua, que era de bronze. Os pés de ferro, aquela parte da perna de ferro, barro, que é o Império Romano, é representada aqui por um 4º animal muito estranho, esquisito, de uma forma que Daniel não sabe expressar, mas esse animal tinha 10 chifres. Representam alguns reis que haveriam ali naquele império, mas surge um chifre novo ali na cabeça. E no final deste sonho que Daniel tem, é relatado a nós que vai surgir um homem, um ancião, que vai sentar no trono, chamado de Filho do Homem. E esse Filho do Homem vai exercer toda a soberania, todo o poder, e essa grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes adorarão e lhe obedecerão. Isso está em Daniel 7, 27. É a parte final do sonho. Esses animais, como a estátua, não são o mais importante do sonho. O mais importante do sonho é este reino, que vai aparecer em algum momento. Nós não sabemos quando, nós não temos informações, mas enquanto aqueles animais exerciam poder na terra, lá no capítulo 7, surge nos céus este reino. É exatamente isso que acontecerá quando Cristo retornar. As pessoas estarão vivendo normalmente, as pessoas estarão se dando em casamento, estarão praticando aí divórcio e tantos aí problemas que nós temos, as pessoas estarão tendo filhos normalmente, levarão os filhos à escola, mas vai chegar um dia, quando Cristo voltar, será inesperado. E nós aguardamos que isso vai acontecer. Então, esse poder que Daniel vê no capítulo 7, vai ser claramente usado por Daniel, alguns anos depois, quando ele vai confrontar Belsazar. Lá no capítulo 5, eu gostaria que os irmãos abrissem, a gente vai ler só alguns versos desse capítulo também, e daí eu passo pelo contexto todo novamente. A gente vai ler Daniel 5, do verso 1 até o 7. O texto estava aí, mas é bom para os irmãos aí também acessarem ou abrirem suas Bíblias. Daniel 5, do 1 ao 7. O sonho, irmãos, como eu falei para vocês, deixa eu pegar minha colinha aqui dos anos, porque são muitos números. Acontece em 553. O relato do capítulo 5, Mené, Mené, Tekel, Parsim, acontece 14 anos após este sonho de Daniel. Vai acontecer em 539. É no dia em que os medos e os persas vão acabar com a Babilônia. Então, olha só, Daniel 5, do 1 ao 7. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças.
Esse não é o problema maior está no verso seguinte. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Adoravam outros deuses, os deuses babilônicos. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana, é uma mãozinha, né, da família Adams, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro, e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Somente até aí. Irmãos, os adivinhos, os magos, os sábios de lá não conseguiram fazer nada novamente. Eles estavam tão desesperados, os gritos eram tão altos, tão intensos, que a mãe, né, a gente não sabe se é a mãe de Belsazar, se é a mãe do pai dele, ou se de fato é a avó dele, a esposa de Nabucodonosor, mas isso não importa. Ela vai chegar e vai falar para Belsazar: ó, tem um homem que vive aqui, ele é um hebreu, sábio, os deuses falam com ele, e ele, eu tenho certeza que vai conseguir adivinhar o que está acontecendo. Então, Daniel é chamado à presença de Belsazar. Daniel está diante do Deus da terra, tá bom? O Deus, irmãos, o Deus da terra. Ele poderia morrer, dependendo do que ele falasse ali. E ele vai confrontar Belsazar. Ele vai falar para Belsazar: ó, Belsazar, o negócio é o seguinte, o seu pai tinha autoridade, Deus deu autoridade para o seu pai, você não tem essa autoridade. Quando o seu pai ficou se achando muito, Deus colocou ele no devido lugar, e ele só voltou ao convívio humano, porque ele reconheceu que Deus de fato é superior a ele, que ele era um mero homem, um mero ser humano. E você conhece todas essas coisas. Então, quando ele confronta Belsazar, ele fala assim: ó, Belsazar, não é que você não sabia, não. Você escolheu praticar essas abominações, você decidiu pegar aquelas coisas, o próprio Nabucodonosor nada tinha feito com esses ouros, né, essas taças, a gente não sabe muito bem tudo o que foi levado. Nabucodonosor não faz nada, mas ele, querendo mostrar o seu poder, a sua glória, foi fazer essa besteira. E nós temos lá no final do capítulo 7, gostaria de pedir para os irmãos abrissem aí, o que significa essa escrita. Os irmãos já sabem, mas no capítulo 5, desculpa, né? Os irmãos já sabem, mas olha só, lá no verso 24 do capítulo 5, Daniel vai falar o que é essa inscrição. Por isso, ele quem? Deus foi traído por Belsazar. Belsazar, conhecendo todas as obras do Senhor, decidiu não adorar ao Senhor, decidiu não prestar culto ao Senhor, e utilizar os utensílios do templo para uma profanação, para um culto pagão. Então, Deus decidiu enviar essa mão, que escreveu as palavras, essa inscrição que você está vendo aí. Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, mas peraí, Diego, lá em cima está Parsim. Pérez é só o singular de Parsim, que é o plural, tá? Tem o mesmo significado. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então Deus mandou um recado através dessa mão, falando o seguinte: Belsazar, seus dias como rei já se esgotaram, já chegou os dias que você ia reinar. Eu fui lá contar, pesar, né, o termo é para pesar, ele foi lá contabilizar as coisas, Deus estava contabilizando e sentiu falta. E o Pérez quer dizer o quê? Por causa deste pecado, desta afronta, seu reinado vai acabar. E a gente tem a informação no final do capítulo 5, que naquele mesmo dia, Belsazar foi morto,
acaba aí o Império Babilônico e os medos e persas começam a reinar, são o reino mais forte da terra. Então, Nabucodonosor já havia morrido, os babilônios ainda eram o povo. Daniel tem um sonho, depois de 14 anos, irmãos, 14 anos que ele estava com aquela informação, ele é chamado diante do rei para falar. Ele não sabia o que ele ia falar. Então, quando, onde, em que ocasião que a gente vai ter para falar sobre a mensagem de Deus, nós não sabemos. Mas, em alguma oportunidade que Deus nos der, nós devemos testemunhar das coisas que nós conhecemos. Mas lembrando, como que a gente vai conhecer? Como que a gente vai desfrutar desta preciosa presença de Deus, essa graciosa presença de Deus? Se nós não estudarmos a palavra dele, se nós não meditarmos nela, se nós não dedicarmos a uma oração, uma vida de oração, nós não teremos contato com Deus. Como que nós testemunharemos de algo que nós sequer presenciamos, que nós conhecemos? Existem pessoas ao nosso lado que estão desesperadas. O que elas aguardam é exatamente a mensagem que nós temos. Cada um se apega a um ídolo neste mundo, cada um tem um questionamento, tem algo que ele busca, mas o que as pessoas de fato precisam, e elas lá fora não sabem, elas precisam desta mensagem que nós carregamos. Então eu preciso continuar um pouquinho por essa parte ruim, tá bom, Pedro? Está acabando essa parte ruim. Nós vamos passar por problemas, por mais um motivo. Além de nós podermos nos aproximarmos de Deus e compartilharmos dessa presença dEle, além de nós podermos testemunhar deste poder dEle sobre toda a vida, sobre toda a história, nós também podemos manifestar, professar o que nos mantém firmes. Situações difíceis chegam a todos. O Covid aí, acho que é o melhor exemplo possível, porque está muito fresco na nossa cabeça. Pessoas se suicidaram, pessoas sofrem ainda hoje de muitos males relacionados ao Covid. O crente pode ficar enfurnado dentro de casa com medo do Covid? Não pode, irmãos. A gente não pode. Nós devemos tomar cuidados, precauções? Sim, tudo bem, ótimo. Mas nós não podemos ficar em casa com medos, desesperados, porque algo vai acontecer conosco. Lógico que vai acontecer conosco um monte de problema, um monte de dificuldade. Várias e várias dificuldades nos assolarão durante toda a nossa vida. Mas nós devemos mostrar para as pessoas o que nos mantém firmes, qual é a nossa esperança. Lembrando que Daniel aqui já é um senhorzinho, já está bem velho. Ele deveria ter quase os seus 70 anos, mas ele continuava uma vida de oração, uma vida de proximidade com o Senhor. Daniel, os seus problemas eram diferentes dos nossos, irmãos. Muito diferentes dos nossos. Não quero falar qual que é melhor, qual que é pior. Os problemas que se passaram pela vida de Daniel eram problemas de morte. Eram situações de vida e morte. E nós podemos citar pelo menos 3. Quando Nabucodonosor decreta a morte, né, de todos os sábios, é o primeiro momento. Ele é chamado por Belsazar, esse relato que nós vimos. Se Belsazar não gostasse do que estava ouvindo, podia mandar matar Daniel. Mas mesmo assim, ele é duro com Belsazar. Depois os irmãos dão uma lida lá, ele é muito duro com Belsazar. E o último momento é um texto que a gente não vai passar, que é Daniel capítulo 6, quando é dado um decreto, já, né, pelos medos, e esse decreto falava que não se podia orar por 30 dias. E Daniel faz o quê? Vai lá no quartinho dele, 3 vezes por dia, como ele sempre fez durante os 70 anos que ele passou na Babilônia. E ele ora ao Deus de Israel com as portas abertas, a janela dava, né, lá para Jerusalém. E nós vemos que ele fazia isso todos os dias. Quando nós passamos por essas dificuldades, que os nossos amigos também passam, por que o exemplo da Covid é melhor? Chegou no mundo todo. 7 bilhões de pessoas estavam neste mundo quando o Covid chegou e continua. Então, o que nós cristãos devemos fazer? Nós devemos mostrar a nossa fé, nós devemos mostrar que nós reagiremos de forma diferente. Por quê?
o cristão acredita que Deus está cuidando dele. Amém, irmãos? Deus cuida de nós, Deus faz muitas coisas que nós ao menos imaginamos. A gente não consegue imaginar quantos livramentos Deus nos traz por dia. A gente não consegue imaginar, é impossível para a gente ter uma compreensão completa. Então, Daniel, ele foi levado ainda jovem para essa Babilônia, esse império que não é o império dele. Ele não tinha mais uma terra, ele era um escravo, sua vida pouco valia, mas ele acreditava mesmo, que Deus julgaria a nação babilônica. E mais do que a Babilônia, julgaria os medos e persas que viriam depois, julgaria os gregos, os romanos e todo o reino que vier após esse. Deus vai julgar, irmãos. Nós devemos também acreditar nisso. Nós temos na Bíblia aqui, na palavra de Deus, 66 livros. Nós acreditamos que a revelação está completa, não vai surgir nenhum novo profeta para falar sobre algo novo, porque nós temos toda a história da humanidade aqui já está reunida. Nós sabemos como se começou todas as coisas, vários cantos que a gente cantou aqui, Deus criou todas as coisas, e lá no fim dos tempos, será decretado que Ele reinará conosco, mas Ele será rei para todo sempre. Nós temos essa mensagem é urgente para as pessoas, não porque Cristo pode voltar amanhã, mas porque podem faltar pessoas amanhã, pessoas morrem todos os dias, essa mensagem é urgente, ela é muito urgente, o Senhor dos Senhores está vindo, Ele vai julgar todo homem, essa é a mensagem que nós devemos propagar. Mas, infelizmente, parece que nós não acreditamos nessa mensagem, porque a gente vive como as pessoas de fora, a gente nada faz, a gente não comunica a mensagem para os nossos filhos, a gente não comunica a mensagem para os nossos netos, nós vivemos uma vida religiosa muito boa, a gente vem na igreja, bate cartão, tudo certo, ó, aqui agora, semana que vem eu estou aqui de novo, e domingo após domingo o pastor fala sobre essa mensagem para a gente, fala sobre isso, nos é apresentado essa revelação, e nós seguimos a nossa vida naturalmente. Mas eu gostaria de mostrar um texto aqui para os irmãos. Gostaria que os irmãos se lembrassem desse texto ao longo da semana. Abram aí em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Agora é a parte boa, viu, Pedro? Agora já... Nós teremos sofrimentos, nós passaremos por muitas dificuldades durante essa vida, mas a nossa esperança não está baseada aqui. Não é se um presidente ganhou que a nossa vida vai melhorar, não é se aquele presidente perdeu que vai acabar com tudo na nossa vida, não. A nossa esperança é essa daqui, irmãos, Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo, a habitação, a presença de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está assentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Só até aqui, irmãos, porque a outra parte vai... Só até aqui. Então, nós sabemos que esse Deus, esse Cristo, Ele voltará. Essa promessa deve nos fazer levantar a cada dia, e a cada dia nós devemos dedicar tudo a esse Senhor,
tudo a Deus. Nós devemos acordar pensando em como nós vamos falar dessa mensagem. Essa mensagem é maravilhosa demais, irmãos, amém? Amém. Ela é muito maravilhosa, ela é o que as pessoas mais precisam, e nós temos essa mensagem. O que nós fazemos com ela? Ah, não, meu irmão lá, meu irmão mesmo de sangue, pode ficar bravo comigo, meu tio vai ficar bravo comigo, eu lembro que ele briga com todo mundo, não, eu não quero não. E se aquele meu colega de sala, se eu chego nele e falar alguma coisa, eles vão ficar me zoando o resto do curso, vão falar que eu dou dinheiro para pastor e coisa do tipo, os irmãos sabem aí, várias e várias pequenas interferências que nós temos medo. Mas Daniel, ele acreditou nessa promessa, irmãos, ele acredita nisso, ele sabe que o seu sonho, aquele sonho que ele teve do Filho do Homem, esse Filho do Homem viria, ele acabaria com todos os reinos, independente de quem forem, né, ou for, os governantes. Quando Cristo voltar, Cristo vai pegar toda a autoridade deles e vai assumir o poder, porque o poder de fato, o poder verdadeiro é dele, não são dos governantes que estão na terra hoje. Por mais que eles possam nos fazer sofrer, mas Cristo vai acabar com isso no momento em que ele pisar na terra novamente. Nós devemos acreditar nisso. Daniel era um exilado, repeti isso algumas vezes e essa é a última, prometo. Ele estava fora da sua terra, ele, humanamente falando, não tinha como ele ter uma esperança. Que esperança que ele tem? Não tem um rei, não tem um povo, não tenho terra, o meu Deus foi subjugado por Nabucodonosor, o meu Deus nada pode fazer, mas ainda assim, ele passa os 70 anos no cativeiro babilônico. Todos os 70 anos que Judá passa no cativeiro, Daniel estava lá. Ele vê os primeiros judeus saindo de volta. A gente pode ter essa confirmação lá no capítulo 10. Mas é curioso que esse Daniel, ele começa a orar, ele começa a ler as escrituras, né, o Antigo Testamento que ele tinha, e no capítulo 9 ele vê, nossa, ele fez umas contas lá, peraí, o profeta falou que a gente ia voltar em 70 anos, está dando 70 anos, e ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor, e vem um anjo falar à presença dele. Irmãos, ele estava há 70 anos no cativeiro, e o anjo vai até ele e fala para ele, que ele era muito amado. Como que nós, essa geração, século 21, pode explicar que uma pessoa muito amada por Deus estava há 70 anos num cativeiro? Mas é o que o anjo fala, ele era muito amado. Por que ele era muito amado? Mesmo lá, os irmãos já conseguem responder um pouco a essa pergunta, né? Pelo que a gente já passou aqui. Mesmo lá no cativeiro, Deus se mostra a Daniel, a cada dificuldade, a cada problema que veio na vida dele, porque ele foi fiel ao Senhor, ele teve uma vida diária de proximidade com o Senhor, e o Senhor sempre estava com ele, livrando ele de cada momento. E só para os irmãos não reclamar comigo que eu não falei de Daniel 6, a gente vai lá para Daniel 6, só um pedacinho, tá? Eu já estou encerrando, irmãos. Daniel capítulo 6, olha só, por que Daniel era muito amado? Dário gostava muito de Daniel, as pessoas lá, né, os outros sátrapas, os outros 119, estavam com inveja dele. Por quê? Dário queria colocar ele como um governante maior acima dos outros. Por quê? Porque Daniel era muito superior a qualquer pessoa. Ele era muito mais habilidoso, muito mais sábio do que qualquer líder que teve na Babilônia. Então, Dário, querendo colocar ele, os homens, né, esses sátrapas, chegam até ele, olha só, Dário, você é o Senhor, você vive para sempre, bajulando ele, faz com que ele assine um decreto, ninguém podia orar durante 30 dias, Daniel não abre mão disso, já falei para os irmãos, ele vai para o quarto dele e ora, como ele sempre fez. Dário não podia voltar atrás, então tá bom, foi lá, carimbou a pedra, todos os sátrapas estavam lá, carimbaram a pedra junto com o rei, para que ninguém pudesse tirar Daniel daquela cova dos leões. O rei ficou muito angustiado, ficou desesperado, não aceitou nenhuma comida, não aceitou prazeres humanos na sua presença, é mais ou menos o que fala aqui, e ele não dormiu. Logo de manhãzinha, Dário vai lá e chega em Daniel, Daniel, com aquela voz de quem estava meio desesperado, e Daniel responde que estava vivo. Neste momento ele chama então os soldados, tira o selo da pedra, e Dário vai, joga
aqueles sátrapas, toda a família deles, para os leões. Os irmãos sabem, é uma cena meio pesada, mas é o que acontece. Eles nem chegam no chão e os leões devoram eles ali mesmo no ar. E daí, Dário vai escrever para todas as nações, todos os povos, todas as línguas de toda a terra. Por quê? O Império Medo-Persa era quem comandava nessa época. Daniel 6, 26, irmãos. Finalzinho do 25, aí, se os irmãos já tiverem. Paz e prosperidade. Olha o que Dário vai mandar. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E a gente tem a informação que Daniel vai prosperar no reinado de Dario, de Sírio, né, até que ele chegue a morrer. Irmãos, se Daniel, Ananias, Misael e Azarias não tivessem passado pelas dificuldades que eles passaram, não tivessem superado todos esses problemas, porque eles reconheciam Deus como Senhor, como Salvador deles, e como responsável pela segurança deles, nós não teríamos essa história aqui, nós não estaríamos, né, ouvindo essa mensagem, e essa mensagem sobre Daniel e os seus amigos continuarão a ser pregada. Por quê? Porque eles sofreram, Daniel sofreu por 70 anos exilado. A mensagem de salvação, a mensagem dessa prosperidade, fez com que ele, Daniel, abençoassem aqueles próximos a ele. Ele abençoou Nabucodonosor, não abençoou Belsazar, mas por questão Belsazar que não quis, abençoou Dario e também abençoou a Ciro. Nós, cristãos, estamos aqui na terra para abençoar as pessoas próximas a nós. Nós não estamos aqui para viver e aproveitar a vida, se é que os irmãos me entendem, viver e aproveitar a vida como lá fora é falado. Então, como Deus pode permitir que nós, cristãos, nós, igreja do Senhor, passemos por tantos problemas? Deus não se agrada com os nossos sofrimentos, mas mais do que isso, no meio dos nossos sofrimentos, nós podemos desfrutar dessa santa presença de Deus. No meio dos nossos problemas, nós podemos professar, confessar para os de fora, para aquelas pessoas que não conhecem, que Deus domina sobre todas as coisas. Um dia Ele virá, e os governantes, esses reis, esses que se acham os deuses da nossa atualidade, todos serão colocados nos seus lugares. Por quê? O reino é de Cristo, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E, quando nós recebemos esses problemas, quando nós somos confrontados com as dificuldades, nós podemos mostrar para o mundo por que nós nos mantemos firmes, independente do que aconteça, independente do que venha acontecer. Ainda que a figueira não floresça, né, não dê o seu fruto, nós devemos honrar o nome do Senhor. Por quê? Se Deus desejar, Ele nos livra. Mas se Ele não nos livrar, fique sabendo, né, nós podemos falar isso para as pessoas, que nós não nos curvaremos, nós não nos dobraremos às imposições que são feitas, nós não vamos retroceder jamais na nossa fé, porque nós sabemos que Cristo retornará, e Cristo um dia trará o seu reino, e nós estaremos para todo o sempre com Ele. Amém? Vamos orar, irmãos? Santo eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse culto, te agradecemos pela tua mensagem, te pedimos que o Senhor se conosco, que o Senhor a cada dia, ó Pai, esteja nos confrontando, esteja nos mostrando, ó Pai, que o Senhor está conosco, que as suas promessas são reais, ó Pai. Nós somos o teu povo, nós devemos todo louvor, toda a glória a ti, ó Pai. Independente do que venha acontecer conosco, nós sabemos que o Senhor domina sobre todas as coisas, o Senhor domina sobre tudo, toda a nossa história está aberta ao Senhor, e o Senhor conhece tudo sobre nós, não somente sobre nós, mas sobre todas as pessoas
todo mundo que viveu, aqueles que ainda viverão, o Senhor conhece a história de cada um, ó Pai. Sê conosco, nos mostre, ó Pai, nos dê essa esperança, coloque em nossos corações cada vez mais, ó Pai, essa marca, essa certeza de que um dia o Senhor Jesus retornará, e um dia nós reinaremos, ó Pai. Então, todos os problemas, todas as nossas dificuldades são nada, Senhor, porque nós receberemos e já recebemos tudo que é necessário para nós aqui em vida, ó Pai. No nome santo do seu Filho amado Jesus, que nós te agradecemos por essa esperança, por essa mensagem, pela salvação, ó Pai, que não há igual em nenhum lugar do mundo, ó Pai. No nome santo de Jesus, amém. Me desculpe.